A paz do Senhor, mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos quase chegando a 100, estamos quase chegando a 100 inscritos, ok? Apesar do vídeo ainda não ter 100 visualizações, né? Se a gente tem 100 inscritos, né? A gente teria que ter 100 visualizações se todos os irmãos que se inscreveram no canal assistissem, né, as palavras. Mas que assim seja, né? Estamos aqui crescendo, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, ok? Já falei para os irmãos aqui que isso é e tem sido de grande avalia para mim, né, que tenho estado em contato com a palavra de Deus diariamente, né? E isso faz com que eu passe, né, muito mais tempo, não só aqui, né, nesse tempo que passo aqui, como também já disse para vocês, eu não ensaio, eu não preparo um estudo para falar para vocês, é algo bem espontâneo, com tudo aquilo que já aprendi, com tudo aquilo que o Espírito Santo me fala, né, aqui e agora, ao ler a palavra de Deus. E tem sido muito bom para mim, porque isso muda o meu dia, né? O fato de estar em contato com a palavra diariamente, desta forma, tendo que fazer isso todos os dias, isso tem mudado muito, né, a minha vida, o meu dia a dia, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de fazer as coisas. Porque quanto mais próximos de Deus a gente está, quanto mais próximos de Jesus a gente se encontra, né, mais a gente vai tendo entendimento, mais a gente vai consolidando, mais a gente vai crescendo, né, nessa comunhão com Jesus, né? Então fica mais fácil ouvir a voz de Deus, fica mais fácil entender a vontade de Deus, fica mais fácil deixar de fazer as coisas que desagradam ao Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. E o propósito da palavra de Deus é salvação, o propósito da palavra de Deus é vida, é ressurreição, né? Ela é poderosa, porque nós já falamos aqui por diversas vezes e repetiremos isso, né? Nunca é demais. Nós, seres humanos, somos muito limitados. Nós precisamos de constância, né? Não é eu aceito Jesus e está tudo resolvido. Não. Por isso que o tema da nossa lição é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Caminho é para seguir, caminho é para caminhar, ok? Verdade é que é algo real, né? A única verdade, verdade absoluta, verdade eterna, ok? E vida, o que nós não temos aqui. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, não somos vivos, ok? Nós viveremos na glória com o Pai. A vida em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu é na glória. Aqui não é vida, nós vamos ser ressuscitados. Só pode ser ressuscitado quem está morto, e nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Espiritualmente, né, passamos a ter vida espiritualmente, ok? Assim que cremos, decidimos obedecer, né? Nos batizamos, passamos a viver em novidade de vida, né? Porque o nosso Deus, ele busca e procura aqueles que o adoram em espírito, né, e em verdade. Em espírito, porque já nascemos
pelo Espírito. O Espírito passou a habitar em nós. Isso é nascer do Espírito, ok? E em verdade. Por quê? Em Jesus. Jesus é a verdade. Olha, o caminho, a verdade e a vida, né? Tá óbvio. Então, é nascermos do Espírito, ou seja, não vivermos mais segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, segundo os desejos do nosso coração. Não, nosso coração é enganoso. Nós passamos a viver a vontade de Deus, ok? Em espírito e em verdade, que é a palavra de Deus. Mas eu só vou saber o que é a verdade se eu tiver contato, viver a palavra de Deus, ok? Olha só, eu tenho que estar no caminho, obedecendo a palavra, em espírito, vivendo pelo Espírito, ok? Porque é impossível para o homem discernir a verdade e andar pelo caminho sem ser pelo Espírito, né? Você conhece o texto que diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vocês lembram ou conhecem como era a lâmpada usada naquela época que foi escrito esse texto? Porque tudo era falado segundo ao que existia na época, era o que as pessoas iriam entender, né? Então a lâmpada era um jarrinho de barro, né? Um recipiente de barro que tinha uma alça de um lado e na outra ponta tinha um furinho com um pavio, tecido, né? E aqui no meio o lugar de depositar o azeite, que era o combustível para aquela lâmpada. Se você hoje usar uma vela, a luz é muito parecida, igual praticamente. Experimenta ir para um lugar escuro, onde não há luz, né? Tipo um lugar no interior, uma roça, né? E você usar uma vela para se locomover naquele lugar, ok? Um lugar de terra de chão, com difícil acesso, né? Caminhos difíceis de andar, né? Como era na época de Jesus, aqueles terrenos rochosos, com vias estreitas, né? E aí você imagina você caminhar. Você já deve ter, quem já passou por essa experiência sabe, eu já passei muito por essa experiência de andar em lugares tipo roça, coisa com pouca luz, né? E você não consegue enxergar mais do que 1 ou 2 metros com clareza na sua frente com uma vela ou com uma lâmpada. Então, quando foi dito e está registrado na palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é por acaso mesmo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Por quê? Lâmpada para os meus pés. Porque praticamente era o que se conseguia ver em um lugar escuro totalmente. Você conseguia ver 1 metro, 1,5 metro, no máximo 2 metros, e aí a penumbra já ia começando a aparecer. Você não tinha como sair correndo com aquela lâmpada. Com certeza você ia acabar caindo num buraco, topando com algum inseto, algum bicho, alguma coisa que poderia te prejudicar, né? E se perder do caminho. Porque a luminosidade era muito, né, objetiva ali, numa área muito pequena. O que isso significa, meus irmãos? Né? Os mistérios da palavra, né? É lâmpada para os meus pés. Vocês lembram quando a gente disse que, quão formosos os pés que anunciam o Evangelho, né? Jesus é o caminho, né? Então nós estamos no caminho, ok? E vamos pensar nesse caminho como o mundo de pecado que a gente vive, ok? Onde a gente nasceu morto em nossos delitos e pecados, ok? Então nós estamos aqui caminhando sem a palavra de Deus no escuro, ok? Por isso que a gente está sempre, é como se a gente andasse em direção nenhuma sem Jesus, porque não vai dar em nada. Jesus Cristo afirmou isso: em mim nada podeis fazer. E a lâmpada, que é a palavra de Deus, ela clareia os nossos pés no caminho, né? E nós vamos ali
prestando bem atenção com aquela lâmpada acesa, ok? Enxergando 1 a 2 metros e com cuidado, ok? Não podemos deixar essa lâmpada, ok? E aí, e luz para o meu caminho, né? Então, é assim, a palavra de Deus não é algo, como eu disse agora no início, que eu passe aí 3 meses lendo ela todinha, letra por letra, do versículo 1 de Gênesis ao último último versículo de Apocalipse, e pronto, está tudo resolvido. Leandro, eu já li a Bíblia toda. Não. A palavra de Deus é para ser vivida. A palavra de Deus é para ser praticada. Né? A palavra de Deus é como esta lâmpada que você não pode deixar apagar, não pode largar ela para andar em um caminho escuro, ok? É ela que vai te conduzir para você não cair num buraco, não cair numa ribanceira, não pisar em uma serpente, um escorpião, ok? E achar o caminho, ok? E ela precisa ser usada a cada metro desse teu caminho, né? Ela não clareia 100 metros à frente, não, ela clareia aqui. Então, cada passo que você dá tem que ser mediante esta luz, esta palavra. Por isso que foi registrado para nós, na palavra de Deus, que a palavra de Deus é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ok? E a gente também conhece a parábola das 10 virgens, né? Que 5 foram imprudentes e 5 prudentes, né? O que mantém a lâmpada acesa é o azeite. E o que simboliza o azeite nesta lâmpada? O Espírito Santo, a unção. O mesmo azeite era usado na menorá, né? Os 7 castiçais que ficavam dentro do Santo dos Santos no tabernáculo, que simbolizava a presença, a luz, né? A palavra, o Espírito Santo, dentro do Santo dos Santos. Então, meus irmãos, as prudentes mantiveram a ligação, a comunhão com Deus através do Espírito Santo, ok? Não deixaram de ter o Espírito Santo para que gerasse a luz. É o que eu sempre digo para os irmãos aqui, ó. Sem o Espírito Santo como teu professor, essa foi a ordem de Jesus, eu vou deixar o Espírito Santo para que ele ensine e lembre vocês tudo o que eu falei. Sem ele, são só letras, muitas letras. O Espírito Santo é que nos revela a verdade. Ok, meus irmãos? Entenda isso. Nós, como seres humanos, o apóstolo Paulo deixou isso claro, não podemos discernir as coisas espirituais só pelo Espírito Santo. Outra coisa, a nossa justiça, a nossa verdade, quando eu digo justiça, não é justiça de julgar e condenar, não. Justiça é a verdade. Não serve para nada. A justiça do homem, o nosso Deus diz que é como trapo de imundícia. Já falamos muito em vídeos passados sobre isso, né? Com exemplos muito bons para entender isso, que a nossa mentalidade, o nosso intelecto é loucura para Deus, ok? Nós somos limitadíssimos, por mais que a gente limitadíssimos, por mais que a gente ache que a gente é e pode alguma coisa, com toda a inteligência que nós temos. Sem o Senhor Jesus, nós somos mortos, andando no escuro e todo mundo enrolado em um monte de trapo de imundícia, que era as ataduras que se enfaixavam todo o corpo de leprosos, né? E também os mortos, né? Você sabe bem o que é uma múmia, né? Você lembra quando Jesus
chamou Lázaro, venha para fora, e Lázaro saiu todo enrolado em mortalhas, que são os trapos de imundícia, e Jesus falou, desenrola ele, tira isso dele e deixa ele ir. Né? Que Jesus veio para isso, meu irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele veio para isso. Ele veio para te tirar de um sepulcro escuro, né? Onde você está todo enrolado em trapos de imundícia, né? E ele te liberta daquilo, ou seja, ele não veio aqui para você se dar bem aqui nesse mundo. Ele veio aqui para você viver segundo o cidadão do céu, renascido do Espírito, ok? Vivendo em verdade, para que o Senhor aceite até o teu louvor e a tua adoração. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se nós não nascemos do Espírito, ok? E não estamos em comunhão, né, consolidados na verdade, que é a palavra de Deus, que só o Espírito Santo pode nos ensinar, a nossa adoração, ela não é achada por Deus, ela não é aceita por Deus, ok? Porque Deus é inacessível sem o Senhor Jesus Cristo e basta fazer toda essa ligação, ok? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só através dele a gente chega ao céu, só através dele nós chegamos ao Pai. E o seu louvor, a sua adoração só chega ao Pai através de Jesus, e Jesus é a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Então, não existe, meu irmão, outra forma de adorar a Deus, de ter as suas orações ouvidas, até porque se você não conhecer essa palavra que te é revelada pelo Espírito Santo, a porção de Deus que está em você e do seu lado para te ensinar, ok? Nem orar direito ou corretamente você vai conseguir. Você vai estar sempre pedindo coisas que não é para você ter, porque o Senhor, o seu Deus, teu Criador, que não quer que você se perca, nunca te dará algo que te afaste dele. Para você receber algo ou ter algo que te afasta dele, que não é a vontade dele, você consegue sozinho. E eu te mostro isso na palavra, quando a palavra diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Responsabilidade sua. Ok, quem está limpo, mantenha-se limpo. Quem está sujo, que se suje mais. Não pode ser como um porco lavado que volta a chafurdar na lama. Ok? Entendeu? Então, meus irmãos, é muito sério, mas é também fácil de entender. Se você ainda ainda não tinha tido acesso a essas informações, essa junção de informações, caminho, verdade, vida, tudo isso que eu estou falando para você, volte esse vídeo, assista de novo, quantas vezes for necessário, para que você entenda que a palavra de Deus que está contida nesse livro é a única forma de você chegar a Deus, porque esta palavra que hoje está na tua mão, debaixo do teu braço, na tua cabeceira, dentro da sua bolsa, né? Porque infelizmente tem crente que coloca ela na bolsa, vai para a igreja, tira na igreja para ler 2, 3, 4 versículos, depois guarda na bolsa, só vai pegar ela quando tem culto de novo. Acha que já é suficiente, o que já sabe, eu já aceitei Jesus, está tudo certo. Não, meu, não é assim. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas nesse templo aqui, né, porque o próprio Deus disse, acaso eu que criei os céus e a terra, e tudo que tem neles, vou habitar em templo feito por mão de homem, de tijolo, de barro, de pedra, de madeira, de lona, seja lá o que for. Não, eu vou habitar no templo que eu fiz. Qual foi o templo que o Senhor fez? Nós. Ok? Então, nós somos templos do Espírito Santo. Somos morada do Altíssimo. Mas só tem culto no nosso corpo, no nosso templo. Segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sábado, ou domingo, só? Não, meu irmão. Nosso culto é 24 horas. Somos morada. Morada é 24 horas por dia.
É por isso que hoje é irrelevante se é domingo, se é sábado, se é quinta, né? Tem tanta discussão com relação a isso. Gente, é 24 horas por dia, morada do Altíssimo. E não dias de culto onde Deus vem lá do céu, o Espírito Santo vem lá do céu, né? Hoje é dia de culto, Leandro. Tá, hoje eu vou ficar aí em você por 2 horinhas só, né? Aí na quinta-feira de novo e no sábado, não, meu irmão, é 24 horas por dia. Ok? É novidade de vida. É renascido em espírito e em verdade. Ok? Então, meus irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa, porque tudo que eu falei aqui para você é Bíblia. Você conhece, você já ouviu, se ainda não ouviu, está ouvindo agora. Uma breve pesquisa nas palavras que eu disse, né, que você viu a minha inflexão, né, que é a palavra de Deus que eu estou te falando, dá para você discernir quais são as minhas palavras e as palavras da Bíblia. Uma breve pesquisa, com tudo que nós temos hoje de tecnologia, basta uma frase que eu disse para você saber onde está, ok? Mas fique à vontade, assista esse vídeo quantas vezes você quiser. Temos a oportunidade, meu irmão. Eu tenho essa oportunidade. Estou aqui diante da palavra de Deus com o auxílio de uma lição, ok? Que com certeza, se aqui tivesse algo fora da palavra de Deus que eu conheço, pelo que eu já estudei, e se o Espírito Santo me incomodar, eu vou ser o primeiro a falar para você. Ok? Nem que a gente entre num debate sobre isso, que a gente não pode ser enganado. É por isso que às vezes eu digo para os meus alunos, na escola dominical ou qualquer outra pessoa a quem eu converso sobre a palavra de Deus, não acredite em tudo que eu te falo. Não acredite. Seja igual os crentes de Bereia. Pergunte onde está, né? Procure na palavra, pesquise na palavra, ok? Chame o Espírito Santo e fala assim, Senhor, não me deixa ser enganado por coisas que eu ouvi por aí que pareçam certo, ok? Porque o inimigo de nossas almas, meu irmão, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem usado a palavra de Deus, assim como usou com o próprio Cristo, com o próprio Senhor Jesus no deserto, sabendo que o Senhor tinha fome, tinha sede, ele usou a própria palavra para que o Senhor errasse, para que o Senhor Jesus usurpasse ser igual a Deus, né? Mas o Senhor usou a palavra para vencer ele. Ok? Então Satanás ele não vai aparecer para você feioso, com aquela cara horrorosa, igual vocês veem no filme, aquele monstrão com aquelas asas horrorosas pegando fogo. Não, meu irmão, não vai mesmo. Ele vai vir para você de uma forma que te engane. Ok? Nós falamos já do dragão, do rio de águas que saíam da boca do dragão, que saem da boca do dragão a fim de arrebatar a igreja. Ok? Isso está lá em Apocalipse 12, se você quiser ver. Mas nós vamos ler o texto agora. Acredito que a gente já falou coisas muito interessantes aqui para o entendimento dos irmãos, mas vamos ler o texto de hoje, quarta-feira. Está lá em João capítulo 10, versículos 11, depois a gente pula para o 14 e depois a gente pula para o 28, ok? Nós já lemos todos esses versículos na nossa lição passada, que foi a lição que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Mas vamos ler aqui de novo. O tema que ele deu para hoje foi: não estamos sozinhos na jornada com Jesus. Ok? O primeiro é o 11 do capítulo 10, que é: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora a gente vai para o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Agora a gente vai para o 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, ok? Quando o Senhor Jesus diz que é o nosso pastor, é porque pastor conduz, pastor ensina, pastor cuida, pastor sara feridas, pastor carrega nos ombros, pastor protege, né? Pastor, ele conduz, né? Como o próprio
Davi, né, ele disse isso porque ele era pastor, ele conhecia bem o ofício e ele usou muito isso, esse conhecimento para adorar ao Senhor nos seus salmos, quando ele disse, o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta, né, de nada eu sentirei falta, guia-me, né, a águas tranquilas, pastos verdejantes, unge a minha cabeça com óleo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Meu irmão, tudo isso tem um significado maravilhoso, né? A vara é a correção para a ovelha não cair, para a ovelha não ir para o lugar errado, para a ovelha ficar onde tem que ficar, né? É a correção para a ovelha. Já o cajado não é para a ovelha, o cajado é para o inimigo. Era um negócio duro, pesado, igual o cabo de enxada que não quebra, que era para descer mesmo no predador, né? Defesa, né? O óleo na cabeça, porque as ovelhas, a parte sensível das ovelhas que é descoberta é a cabeça, os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos, e as moscas perturbavam muito aquela área. Existem vários tipos de mosca, existem moscas que se alimentam de sangue, né? Quem já foi picado por uma mutuca sabe o que eu estou falando, é doloroso, e algumas ovelhas ficavam, se o pastor fosse um mau pastor, né? Elas ficavam tão enlouquecidas que às vezes até batiam a cabeça na parede porque era uma perturbação e elas se feriam, até morriam, né? Porque era muita mosca. Então, ungir a cabeça com óleo era porque quando se passava o azeite, né, aquele azeite da prensa ali, aquele azeite bem, que chega a ser um pouco ácido, ele não só trata as feridas, né, mas ele é um unguento que impede das moscas pousarem, as moscas não pousavam. Então era alívio, era refrigério, né? Então o salmista Davi, ele sabia muito bem o que ele estava falando, que estar com o pastor no caminho, né, era ser conduzido a pastos verdejantes. A gente também pode colocar pastos como palavra, como ensinamento, como alimento espiritual, né, águas tranquilas, né, também, né, é refresco, refrigério, né, é saciar a sede que o homem pecador tem. Ok? Esse vazio que o homem tem se ele não conhece a Deus, mas você do lado do pastor que é Jesus, né? Você terá tudo isso, você terá o cuidado, você terá o refrigério, você terá a proteção, você terá tudo e ele vai te conduzir, ok? Ele vai te conduzir pelo caminho certo, porque ele disse também aqui, você viu, eu dou a minha vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço e elas me conhecem, e ninguém vai tirá-las da minha mão, ninguém pode tirá-las da minha mão, porque é isso, meu irmão, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já conheceu, não consegue viver em outro lugar, ok? Por isso que nós não podemos bobear, nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Jesus, nós precisamos estar cada vez mais perto, em comunhão, bem consolidados em Jesus, para que a gente cada vez mais reconheça a nossa dependência dEle. Ok? A gente aumente cada dia mais o amor por Jesus, né? Porque eu vou ser bem sincero para você, nós como seres humanos, nós não temos essa capacidade, né? O amor, ele é Deus, ele vem de Deus e só quem é nascido de Deus é que consegue amar, sentir o amor e provar um pouco de amor, porque isso é Bíblia, né? 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz, o amor vem de Deus, todo que ama é nascido de Deus, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Ou seja, eu não tenho como saber o que é amor, eu não tenho como provar o amor, porque Deus é o amor, e a única forma de se chegar a Deus é através do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a palavra, a prática, a vida, a comunhão, ok? Um estilo de vida, é renascer através do Espírito, ok? Então, meus irmãos, não existe uma outra forma, ok? Resumindo, precisamos dele como pastor, precisamos cada vez mais conhecer a sua voz, andarmos com ele no caminho, ok? E com o Espírito Santo,
Chame o Espírito Santo assim que você acordar todo dia, meu irmão. Chame ele para passar o dia contigo. Chame ele para ler a palavra de Deus contigo e peça a ele: me ensine porque eu quero te conhecer. Me ensine porque eu não quero ser enganado. Coloca em mim cada vez mais conhecimento, cada vez mais amor por ti, cada vez mais vontade de te conhecer, para que eu não me aparte das leis deste livro, para que eu não me aparte da verdade, para que ela seja algo necessário para a minha vida. Porque não é possível, meu irmão, andar no caminho com Jesus sem que essa palavra esteja diuturnamente junto da gente. Porque nós somos morada do Altíssimo. Ele não vem passar um final de semana e vai embora. Ele quer morar em você, não quer que você se perca. Por isso ele veio, ensinou e antes de subir deixou o Espírito Santo para te ensinar. E a palavra está aqui. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Basta você querer, porque quem pede lhe será dado, quem bate vai se abrir, quem procura acha, ok? O Senhor conhece teu coração, ok? Que você possa orar, entender que você carece, que você precisa de Jesus, que você precisa da palavra de Deus para que você viva. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe a sua quarta-feira, abençoe todo o resto de semana que você tem, tua casa, tua família, teu trabalho, tá? E você, em nome do Senhor Jesus, possa estar conosco aqui amanhã e compartilhar também esta palavra, se ela te abençoou, com algum amigo, algum irmão, algum familiar. A paz do Senhor Jesus Cristo para você.